Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre o cultivo de plantas em água. Mas antes da gente sair colocando qualquer planta na água, é bom a gente entender quais plantas podem ser cultivadas na água, qual o tipo de vaso e os principais cuidados que devemos ter quando cultivados a planta na água. De modo geral, toda planta que pode ser feita muda por estaca pode ser cultivada em água. Mas o que a gente deve lembrar é que nem toda planta vai se adaptar bem sendo cultivada em água dentro de casa. As melhores plantas para a gente cultivar na água são plantas de meia sombra e sombra. Principalmente essas, porque as plantas de sol, elas não vão se adaptar ficando dentro de um potinho, dentro da água. Imagine essa planta no meio do sol quente dentro da água, ou dentro de casa, uma planta de sol. Então, para a gente cultivar plantas na água, a gente tem que cultivar plantas de meia sombra e sombra. E quais plantas podemos cultivar em água, então? A gente pode utilizar, a monstera, ela é ótima para ser cultivada em água. A jiboia é uma planta bem adaptada para a água também, como os filodendros. Plantas que têm raízes aéreas, assim como a jiboia, filodendro, cingônio, são plantas bem adaptadas para ser utilizadas e cultivadas em água. A era também, muito conhecida, também tem raízes aéreas, ela também se adapta bem em cultivos de água. Após escolher a planta que você vai cultivar em água, você deve escolher o recipiente que você vai utilizar. Você deve evitar recipientes de ferro, aço, metal, porque esse tipo de material ele pode reagir com o fertilizante e ser danoso para a nossa planta. Mas você pode utilizar material de vidro, material de plástico, todos são muito bons para nossa planta. O de vidro, a única desvantagem é que pela entrada de luz, por ser um vidro transparente, ele pode criar um limo embaixo e aí faz com que você tenha que trocar com maior frequência a água da sua planta. O vidro, para mim, é a melhor opção no cultivo de água, porque o vidro transparente deixa a gente ver também o crescimento das raízes, o que é bacana também. Então, após a gente escolher o tipo de recipiente, é hora da gente usar a nossa imaginação. A gente pode utilizar vidros de azeitona, tá? Vidros de azeitona, de maionese, que podem ser reutilizados. Você pode colocar argila expandida no fundo para deixar esse crescimento das raízes junto com a argila. Você pode utilizar vidros mais desenhados, no modo funil, para criar designs diferentes. Você pode colocar também pedriscos no fundo, aquelas pedrinhas, porque as pedrinhas também junto com as raízes fica muito bacana, juntamente com a argila, então você pode utilizar a sua imaginação fazendo designs diferentes. Para cultivar plantas em água, a gente precisa ter alguns cuidados básicos. Quando a gente lembra de água parada, a gente lembra de mosquito da dengue. Então, para a gente evitar o mosquito da dengue, a gente deve colocar uma colherzinha de sopa de água sanitária dentro dessa água. A água sanitária não vai matar a nossa planta, tá? Então, uma colherzinha de sopa, que é aquela colherzinha menorzinha de água sanitária da nossa querida Que Boa, você pode colocar na água, que vai evitar a formação de mosquito da dengue. Outro ponto muito importante é você colocar um pedacinho de carvão. Aquele carvão de churrasco, mas não pode ser aquele carvão que já foi utilizado, tem que ser um carvão novinho. O carvão, ele tem propriedade de fazer limpeza da água. Então, para a gente sempre manter nossa água limpa e purificada, um pedacinho de carvão vai bem, tá? Outro ponto muito importante é a periodicidade de troca de água. Você pode trocar semanalmente ou a cada 15 dias. Se sua água ela criar aquele limo embaixo com muita frequência, então você deve trocar com mais frequência essa água, tá? Porque aquele limo não fica bacana ali embaixo. E outro ponto, não menos importante, é a adubação. Quando a gente planta nossa planta na terra, mistura o humus, esterco de aves, esse substrato ele já vai liberar nutrientes para nossa planta. Quando a gente coloca a nossa planta em água, algo que a gente tem que fazer com muita importância e periodicidade é a adubação. Porque a água ela não vai conseguir transmitir todos os nutrientes que a planta precisa. Então a gente precisa fazer uma adubação com frequência. A gente pode utilizar fertilizantes líquidos, tá? Você puxa na seringa, coloca no copinho. Esse fertilizante líquido ele vai conter todos os nutrientes, então ele vai repor para a planta.
A planta ela vai absorver das suas raízes dentro da água, então essa planta vai ficar nutrida tanto quanto no solo. Se você não encontrar um fertilizante líquido, você pode comprar um fertilizante farelado, mas desde que esse fertilizante seja solúvel em água, porque você vai colocar os grânulos ou o farelo dentro da água e ele vai diluir e a planta vai conseguir absorver. E qual deve ser a frequência de aplicação? Normalmente nos rótulos dos produtos de adubação tem a frequência de adubação, a quantidade para vasos, floreiras ou canteiros. Sempre utilize metade do recomendado para vasos, porque você está utilizando na água, você está utilizando num vaso menor, então sempre utilize a metade do recomendado da embalagem. Então é isso, pessoal, não deixa de curtir, se inscrever no canal e se tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários que eu vou adorar responder vocês. Obrigada!